Boa tarde a toda a nossa população brotense, os nossos cumprimentos a todos. Nesta tarde de segunda-feira, dia 23 de março de 2020, eu peço desculpas a todos pela demora das nossas informações aqui transmitida na nossa live, tá? Estamos tendo o acompanhamento e a transmissão também da Brotas FM e da Rádio Brotense, tá? Que sempre está colaborando conosco. Tivemos aí uma conversa e a Brotas FM também, desde o primeiro vídeo nosso, da nossa live, está sendo transmitido pela Brotas FM. Então, os nossos agradecimentos também, para que os seus ouvintes também sejam atingidos a partir da nossa live. E a Rádio Brotense também, os nossos agradecimentos pelo acompanhamento geral desse momento que estamos vivendo. Então vamos iniciar, que nós estivemos, na verdade, desde as 7 horas da manhã, 6h30 da manhã, com o nosso gabinete de combate ao coronavírus, que foi criado, que tem à disposição o gabinete do prefeito, a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal de Turismo. Hoje aqui com o secretário municipal de Turismo, Fábio Pontes, e com a Juliana, secretária municipal de Desenvolvimento Social. Porque a nossa secretária municipal de Saúde, como nós já dissemos na última, ela já fez uma live logo de manhã, falando especificamente das questões da saúde, e está aí no furacão, tratando de todas as questões para cuidar de todos nós, fazer o cuidado do primeiro atendimento. Também, importante frisarmos e transmitirmos novamente, nunca é demais, é que ficou instituído temporariamente o Centro de Referência para primeiro atendimento do coronavírus, Covid-19, com funcionamento na Avenida Rui Barbosa, número 668, Centro, e disponibilizado o telefone número 996803974 e também o WhatsApp, tá? Então é importante que todos tenham frisado esse endereço, que é a Avenida Rui Barbosa 668, e também o telefone 996803974, que é a maneira que todos encontrarão de receber as informações e o primeiro atendimento. Tá? Ontem nós tivemos, durante todo esse final de semana, já emendando aqui também, nós tivemos questionamento, por exemplo, por parte das farmácias do município, dizendo qual seria o procedimento deles com relação às pessoas, ao chegar na farmácia com uma gripe ou com tosse, com resfriado, qual era o procedimento. Então, já encaminhando também para os senhores farmacêuticos, as farmácias do nosso município, que eles devem encaminhar esses casos para o Centro de Referência para o primeiro atendimento do coronavírus, o SEC, tá certo? Centro que vai estar tendo esse atendimento. Então, não é para encaminhar nem pedir para ir para o hospital, tá certo? O hospital vai ser a urgência, a emergência e ao caso que provavelmente tenha indicação de uma suspeita nesse centro de referência, ok? É importante frisar isso para que todos tenham conhecimento do formato da utilização desses serviços. Eu gostaria de entrar aqui já em algumas questões que nós decidimos nesse trabalho que nós estamos fazendo aqui desde as 6h30 da manhã, também avisando que nós fizemos uma pausa ao 12h30, porque nós paramos para ouvir, obviamente, o governador do estado, para saber as recomendações, o que tinha de novo, e essas questões que nós precisamos fazer esse acompanhamento. Aliás, nós somos um governo de estado, Então, nós temos o governo federal, o governo estadual e também o governo municipal. E nós, como eu disse na live passada, ele vem em cascata, Todas as determinações, Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde do município, também temos que ter todos esses acompanhamentos para as devidas decisões. Nesse sentido, uma das questões que nós decidimos hoje,
nós estamos tomando muitas decisões com relação à questão de proteção à nossa população, aos nossos cidadãos, né, e muitas outras novidades, mas também estamos muito preocupados com os funcionários, com o funcionalismo público. Então também vem aí numa sequência, né, de dispensa de funcionários, de atividade, e agora de uma forma geral, tá? Nós tivemos aí da área da educação, alguns setores que foram feitas algumas adequações, e também agora com o fechamento dos serviços públicos, somente o trabalho interno, nós teremos, obviamente, né, uma diminuição nas atividades. E para que nós possamos ter a diminuição da concentração, a diminuição do contato, a diminuição da circulação, né, nós tomamos algumas decisões a favor, né, em favor do funcionalismo público, dos nossos funcionários, aos quais nós queremos proteger também, e que eles possam estar atendidos pela administração pública nesse trabalho de desenvolvimento das atividades. Então, para os funcionários públicos, que está constando no nosso decreto também, tá certo? Então, quais são eles? Já foi determinado ao departamento pessoal para que ele faça a mensagem aos senhores secretários, aos departamentos, diretores e assessores, tá? E isso vai ser transmitido a todos de uma forma escalonada pelos senhores secretários. É humanamente impossível eu fazer a transmissão de tudo isso, mas o departamento pessoal já está cuidando dessa situação e logicamente, obviamente, que a gente fala com os chefes. Todos os chefes deverão, né, organizar os seus setores. Em que sentido? Nós faremos o trabalho no sistema de revezamento. Por exemplo, né, a gente está usando muito esse setor como exemplo, né, que é a Prefeitura 2, por exemplo, né, que tem vários setores, e nesses setores são 3, 4 pessoas trabalhando em cada um deles. Então, por exemplo, lançadoria, tem 3 funcionários na lançadoria, vai fazer um trabalho de revezamento, um dia vai um dia vai outro, no outro dia vai o outro. Não vão mais os 3 trabalhar juntos, tá? Logicamente que vocês vão ter que fazer um levantamento das atividades necessárias, obrigatórias, para não ter prejuízo no serviço público, e assim fazer um revezamento. Cada dia vai um funcionário do setor, tá certo? Eu entendo que essa seja a melhor maneira de nós evitarmos essa aglomeração, esse contato e evitarmos a contaminação do Covid-19. Então, sistema de revezamento. Os setores, obviamente, que terão um funcionário, né? Terá que trabalhar esse funcionário. Mas devidamente analisado, né, esse funcionário pode fazer também um trabalho de um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, né, também para evitar essa circulação. Tudo isso deve ser deixado em ordem pelos seus superiores. Também a redução da jornada de trabalho, tá? Os funcionários públicos trabalharão das 7h30 às 13h30. São 6 horas ininterruptas, é o que a lei nos permite fazer. Menos que isso não é permitido por enquanto, a não ser que a gente chegue numa situação mais crítica, mais trágica. Então, também haverá a redução da jornada de trabalho dos funcionários das 7h30, que é o início do trabalho, às 13h30, ok? Também, que foi um grande pedido aí por parte dos funcionários, nós estamos atendendo justamente por causa da aglomeração, do contato e tudo mais, que é a suspensão do relógio ponto, tá? Essa questão será organizada pelo departamento pessoal com relação ao trabalho, a sua jornada de trabalho, cada um com a sua jornada de trabalho. Exatamente. Por que isso? Porque o sistema ponto é digital, tá? Então, ele sendo digital, todo mundo coloca o dedo, todo mundo manuseia ele, todo mundo coloca a mão. Então, para que nós possamos evitar também essa contaminação, está sendo dispensado, suspendido o relógio ponto digital,
né? Nós colocamos lá no primeiro momento álcool gel para que fizesse a esterilização, né? A higienização, tudo mais, mas vimos que isso só não foi suficiente. Então também essa decisão. É obviamente que com o revezamento, com a redução da jornada de trabalho, né? Será também suspenso todos os serviços extras, né? Não há justiça no caso de fazermos toda essa diminuição, a redução da jornada, esse revezamento e continuar com as atividades extras que já vai ter uma diminuição muito grande de suas atividades, tá certo? A não ser, obviamente, já deixar claro, aquelas, qual que são as exceções, né? Salvo os casos da saúde, da segurança pública e dos serviços funerários, tá? Então isso está sendo incluído, porque nós precisamos, né, cuidar dos entes, precisa ocorrer os enterros, não é verdade? Precisa ocorrer aí os serviços funerários, de enterro das pessoas falecidas. Então, né, só para que todos frisar aqui, só pontualmente, então vai trabalhar no sistema de revezamento organizado pelos seus superiores. Haverá redução da jornada de trabalho das 7h30 às 13h30, suspensão da digital de passar o relógio ponto, isso vai ser feito pelo departamento pessoal, dentro do contexto da jornada de trabalho, né? A suspensão dos serviços extras, obviamente, porque não haveria razão, né, e nem justiça de fazer os trabalhos e ter ainda hora extra e tudo mais. Salvaguardado as exceções, que são nos casos da saúde, segurança pública e serviços funerários. Ok? Maravilha? Isso é com relação ao funcionalismo público, ao funcionamento das repartições públicas. E também, obviamente, por que isso? Porque todos os serviços das repartições públicas estão fechados. Tá? E hoje, incluindo, porque chegou uma determinação, e a Juliana depois vai poder falar também, chegou uma determinação para o fechamento do PAT, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador. Será fechado. Os serviços que lá ocorriam já estavam fechados, mas por razão da questão de dispensa de funcionários, onde fazia a homologação, né, do seguro-desemprego, então estava aberto ainda para esse tipo de trabalho. Mas já veio a determinação que será fechado também. O único serviço que vai ficar aberto nessa questão é o Banco do Povo, e ele está sendo tratado aí como serviço essencial, né? Até segunda ordem também. Então o Banco do Povo, até para microcrédito dos pequenos empreendedores, né? Eles estão abertos, tá certo? Vamos lá para outras questões aqui que são inerentes não somente ao decreto, mas às milhares, inúmeras perguntas que chegaram esse final de semana, depois inclusive das nossas reuniões, né? Interessante que a gente vai fazer uma pontuação. Primeiramente eu gostaria de dizer e só frisar aqui que ficam suspensos por 30 dias a realização de eventos festivos, esportivos, culturais, educacionais e projetos sociais ou outras atividades coletivas de qualquer natureza, independente do número de pessoas, em locais públicos, ainda que anteriormente aprovados. E também a suspensão de que trata o caput desse artigo, do que nós dissemos, também abrangerá as casas de eventos, festas, buffet, espetáculos e shows. Tá? Isso é humanamente impossível acontecer nesse momento. Tá? Está proibido que isso ocorra no nosso município. Aí tem todos os departamentos da prefeitura que está elencado aqui, que vai ocorrer que já ocorreu o fechamento, que todos já têm conhecimento. Como que vai funcionar tudo isso? Através dos telefones. Todas as repartições disponibilizaram um lembrete, né, um cartaz na entrada, dizendo a forma que com todos poderão tratar com os departamentos. Então, de forma remota, né, alguns casos home office, né, e nessa situação terá disposto lá na entrada do estabelecimento como que vocês podem
tratar e falar com o poder público através de telefone e de e-mail, certo? Só para deixar claro também que esses departamentos atenderão dessa maneira. Importante frisar também, mais uma vez, que está instituído temporariamente o Centro de Monitoramento de Isolamento Domiciliar. Esse centro é o que está acompanhando, tá certo? Está acompanhando, monitorando alguns isolamentos domiciliares, tá? No caso, porventura, Deus abençoe que isso não vá acontecer, né? A surgimento de suspeitos. É para isso que serve esse monitoramento de isolamento domiciliar. A condução, monitoramento, todas essas questões. Então, se porventura alguém tiver uma questão que possa necessitar de um monitoramento, pode estar ligando no 3653-8001, que terá todo o acompanhamento deste departamento, que também faz parte da Secretaria Municipal de Saúde. Igualmente está disponibilizado a ouvidoria municipal através dos canais do aplicativo eOuve, e também no nosso site. No site também tem o ícone com eOuve, ok? E o telefone, que é do nossa ouvidoria por via telefone, que é 0800 770 9796. Então é importante todos esses meios de comunicação para falar com a administração pública, tá? Também uma coisa importante que nós estamos frisando aqui mais uma vez, né, que no sábado nós falamos já sobre isso, é a questão que fica o comércio local, aliás nem fica mais, né, porque o comércio local vai ter praticamente o seu fechamento, tá? Alguns casos só que haverão de ficar abertos os essenciais. Mas também isso aqui está disposto para os essenciais, que fica o comércio local proibido em realizar campanhas promocionais de vendas, bota fora, queima de estoque e congêneres pelo prazo de 30 dias. Obviamente que até fica redundante essa questão aqui, fica até contraditório, mas é importante sempre estar constando nos decretos para que isso não ocorra numa desobediência e nós tenhamos um amparo legal para agir. Tá certo? Porque agora com a determinação que hoje, a partir das 0 horas, o comércio local deverá ser fechado, tá? Somente os serviços essenciais. Nós vamos estar repetindo isso aqui provavelmente na live algumas vezes, né? Então, comércio local fechado a partir de hoje às 0 horas, ok? Seguindo aí o decreto superior. Quais são os serviços essenciais? Mais uma vez disponibilizando para todos. O que ficará aberto na nossa cidade? Supermercados, farmácias, postos de combustível, alimentos para animais, né, agropecuários no caso, padaria, açougue, serviços de disponibilização de fornecimento de alimento, tá? Tem algumas alterações aí, tem algumas mudanças que nós vamos frisar aqui com relação a isso, que é a questão do manuseio, a questão da, como que eu falei mesmo? O alimento não pode ser processado. Exatamente, muito bem, muito obrigado. Então é assim, é para venda dos alimentos para produção em casa, tá? Por exemplo, padaria. Estava já sendo dito, mencionado que padaria fecharia. Padarias poderão ficar abertas desde que ela seja feito o fornecimento do produto pronto, né? Então a pessoa, por exemplo, tem padarias que servem refeição, não poderá servir mais refeição, tá? Serve lanche, não poderá servir lanche, a não ser que ele seja já preparado. Tem alguns locais que tem, por exemplo, aqueles lanches naturais, né? Aí sim poderá ser feito. Então, produz o produto e deixa à disposição para compra, tá certo? Não poderá lá naquele estabelecimento, certo? Você fazer, produzir, né, o alimento, produzir, por exemplo, um lanche, produzir uma refeição e as pessoas ficarem no ambiente para se alimentarem. Tem que poder pegar, retirar e ir embora, levar, né?
Isso que poderá ser feito. Isso para padaria, para açougues, para conveniência, para todas essas situações. Por exemplo, conveniência, né? Que tem dado inclusive um transtorno aí num determinado local. Conveniência poderá ficar aberta desde que ela também forneça o produto já pronto, sem consumo local. Isso mesmo, né? Sem o consumo local. Ela pode fazer o preparo, como nós dissemos, ela pode até preparar no local, mas ela não pode fornecer para o consumo local. Então, que todos fiquem muito claros com relação a isso, tá? Então, você tem um restaurante que quer fornecer marmita? Não tem problema, desde que ela já esteja preparada. Ela não poderá ser consumida no local. Então, as conveniências, elas poderão ficar abertas, né? Estamos falando principalmente das conveniências dos postos de combustíveis, tá? Então, quando que elas poderão ficar abertas? Para fornecimento de produtos prontos, preparados, industrializados. Por exemplo, você quer ir lá na conveniência comprar uma cerveja. Você pode ir na conveniência comprar, não poderá comprar uma cerveja ou qualquer outro produto e ficar no local consumindo, tá certo? Isso tudo será monitorado, será fiscalizado e terão as medidas legais. O que são as medidas legais? Todas as sanções dentro do nosso Código Tributário, fechamento, interdição e cassação de alvará, tá? E mais, agora com o apoio do governo do estado, o que nós poderemos fazer? Teremos a força policial, tá? Se houver desobediência, será preso, tá? Será chamado a polícia militar, que já está à disposição. Quero inclusive aqui agradecer o capitão Facchini, o tenente Johnny, o sargento Flávio, que estão todos à disposição da administração, da população, da cidade de Brotas e da nossa região, para as ações necessárias. Bares, restaurantes, todos esses equipamentos que não são essenciais, como nós dissemos aqui, poderão sofrer as sanções de interdição, cassação de alvará e, se houver desobediência, prisão. Tá? Que isso fique muito bem claro para todos. Tá? Porque embora nós tenhamos tido a adesão de praticamente toda a parte da sociedade, né? Eu diria o que? 95% de adesão, nós temos ainda 5% que não está consciente do que está acontecendo, ou não está querendo entender e não está querendo ficar consciente dessa situação, né? Que são os que vão dar problema para nós, tá certo? Então, se vocês tiverem problema com essas questões, denuncie, tá? Denuncie, fale com os órgãos oficiais do poder público, que terão ações em cima dessas situações, ok? Então, que fique claro isso. Essenciais: supermercados, farmácia, posto de combustível, alimentos para animais, padaria, açougue, conveniência, desde que não seja consumido no local. É isso? As pessoas poderão até preparar e fazer essa entrega. Aí, nós já chegamos em outra situação, né? Os demais serviços deverão ficar fechados, justamente por causa da aglomeração, circulação de pessoas, que é onde acontece o contágio, né? Onde acontece a transmissão. Porque, como nós sempre dissemos, o vírus não tem asa e nem perna, certo? Quem circula somos nós e não o vírus, né? Esses demais departamentos, serviços e lojas, comércio, em geral, que vão ficar fechados, poderão desenvolver o seu trabalho interno, desde que observados todos os critérios de higiene, tá certo? Álcool gel, limpeza permanente, desinfecção de todos os locais, higienização, poderão trabalhar dessa maneira. Recomendamos que num local que tenha muitos funcionários trabalhando, também adote o regime de revezamento, uma vez que as atividades vão diminuir substancialmente, tá? Então, isso é a nossa recomendação com relação a esse serviço.
Também, esses serviços que ficarão fechados, além de poderem fazer o trabalho interno com essas recomendações, poderão também criar, ter e usufruir do sistema delivery, de entrega, tá certo? Por que nós estamos dizendo isso? Hoje, com o pronunciamento do governo do estado, o governador João Dória e sua equipe também, como a nossa aqui, estabeleceu algumas questões, por exemplo, que não podem parar, né? Serviços que não podem parar, por exemplo, indústria, não pode parar, tá certo? Senão vai ocorrer o desabastecimento em todos os aspectos, porque a indústria produz tudo, né? Construção civil, tivemos muitas perguntas hoje com relação à construção civil. Importante, o que é as recomendações? De você não ter contato, nem ficar trocando objetos, né? Para não ficar trocando objetos de cunho pessoal, principalmente. Tudo que é seu, o que é do outro, tá? Não compartilhar objetos, tá? Porque, por exemplo, na construção civil, e eu entendo muito bem disso, porque meu pai era construtor, existe lá um garrafão de água, que todos utilizam esse garrafão de água. Tem lá uma garrafa de café, que todo mundo utiliza essa garrafa de café. Então isso não é mais possível, tá certo? Vocês, cada um que forem trabalhar, não precisa parar de trabalhar. Podem trabalhar, logicamente mantendo distanciamento, não ocorrendo contato, fazendo as higienizações corretamente e cada um ter o seu objeto. Eu estou usando exemplo a construção civil, mas isso serve para todos os setores, tá certo? Não pode ocorrer o compartilhamento de objetos, tá? Então, construção civil, trabalho normal, oficinas mecânicas e borracharias, ok? Aí vem a pergunta, mas a autopeça, produto de compra de peças de autos e veículos, vai ficar fechada? Vai ficar sim, mas ela vai trabalhar no sistema delivery. Todas as oficinas mecânicas de Brotas, eu tenho certeza que elas têm o contato do seu fornecedor, tá certo? Então ela vai entrar em contato com o seu fornecedor, vai solicitar o que está necessitando e nesse sentido a autopeça fará a entrega para o seu mecânico, para as oficinas mecânicas, no sentido de que, né, elas possam fornecer a peça para conserto dos veículos. Por quê? Nos serviços mecânicos tem ambulância, tem carro de polícia, né? Tem veículos essenciais de bombeiro, da polícia militar, guarda municipal, ambulância da saúde. Então esse serviço não pode parar. Da mesma maneira, né, que a gente falou da construção civil, é o material de construção. A casa de material de construção terá que ficar fechada para atendimento ao público. Qual é a grande razão do fechamento do comércio, né? É fechar ao público, não disponibilizar aquele serviço, que ele esteja lá presente, que ele ocorra a circulação, a aglomeração, o contato com as pessoas. Esse é o sentido do fechamento do comércio local, né? Então aí a casa de material de construção, elas poderão trabalhar fechada, né, com o serviço interno de delivery, com seus próprios funcionários, internamente trabalhando, respeitando esse revezamento que nós estamos recomendando, para que não tenha acúmulo de funcionário dentro do estabelecimento. Também tivemos muita pergunta com relação aos caminhoneiros. Caminhoneiros é um serviço essencial, hoje é um trabalho que é indispensável, né? Os caminhoneiros precisam estar seguindo aí para a busca dos produtos para o fornecimento, para o abastecimento, né? Combustível precisa de caminhão, alimento precisa de caminhão, né? Todos os fornecimentos aí para alimento de animais precisa de caminhão. Os produtos de farmácia geralmente vêm através de fretes, né? Ou caminhão, ou van, esse tipo de coisa, né? Então, padaria, açougue, as carnes chegam dos frigoríficos através de caminhão. Então, os motoristas nesse momento são essenciais e imprescindíveis, tá certo? Então, também continuará essa atividade. Logicamente, mais uma vez, dizendo a todos, é recomendado, né? O que precisa seguir é as orientações de limpeza e higiene.
tá certo? Cada contato que tiver tem que andar com seu álcool gel no bolso daqui para frente, tá certo? Dentro do seu veículo, dentro do seu escritório, em todo momento. E logicamente constantemente fazer a lavagem das mãos, até o dorso, tudo aquilo que já é recomendado, tá? Restaurantes de estradas, tá? Foi perguntado isso, e a primeiro momento esses restaurantes de estradas seriam fechados, tá certo? Então, foi revisto isso e não serão fechados, somente não poderão fazer o quê? Fornecer o alimento para consumo no local. Esses alimentos não poderão ser consumidos no local, tá? Então, se por exemplo, você tem um estabelecimento que está na beira da pista e você produz o produto, você deixa ele pronto, esse produto, você pode fornecer para o consumidor. Sim. Vamos já ouvir o Fábio então, que ele vai dar alguns exemplos aí, na sequência, e já vai estar sempre falando dessa maneira. Exatamente. Que nem churrascaria, que nem rodízio, não pode, certo? Que vai fazer lá churrascaria. Restaurante na estrada que tem o self-service, não pode. É só para trocar. E aí, a questão de oficina mecânica, como você falou, a oficina mecânica ela pode trabalhar, pode arrumar o carro. O que não pode é a autopeça trabalhar. A autopeça ela vai entregar a peça lá, mas a oficina mecânica ela pode trabalhar, tá? Então só para reforçar uns exemplos que não sei se fica até mais fácil para a população. Perfeitamente, Fábio, obrigado. Essa contribuição é sempre importante, tá? Então, como nós estamos dizendo, restaurantes de estradas podem elaborarem para entrega. Por exemplo, ele pode ter lá um mecanismo, né, de produto que ele elaborou, por exemplo, um lanche, né, já dentro de um recipiente e poder entregar para a pessoa para o consumo. Aí, por exemplo, se é um caminhoneiro que está na pista, se é um viajante, um vendedor, qualquer coisa que seja, ele passa no estabelecimento, pega o alimento e sai, né, para fazer o consumo lá no seu veículo ou em qualquer outro local que seja, tá? Também com relação aos agricultores. O nosso secretário municipal de agricultura, ele vai fazer orientações a todos os agricultores. Já pedi para ele também arredondar algumas situações lá com relação à vacinação com a secretária municipal de saúde, para que depois ele possa fazer um vídeo, uma live também, para transmitir o trabalho com relação aos agricultores. Mas a informação que nós tivemos é que os agricultores trabalhem normalmente, porque é da produção agrícola que sai o alimento. Agro é pop, agro é tech, agro é tudo, tá certo? Então, agro tem que trabalhar, tá certo? Porque vai colocar o alimento na nossa mesa, tá? Esses alimentos serão fornecidos para os supermercados. É indispensável. Logicamente, mais uma vez, que os senhores agricultores na área rural também devem ter os mesmos cuidados, ok? Os mesmos cuidados com relação à higiene, limpeza, desinfecção, tanto na hora da saída, quanto na hora da entrega, quanto na hora da volta, que é só assim que nós vamos conseguir diminuir, né? Diminuir não, aqui nós não queremos nem que tenha, né? Essa questão da contaminação, tá? Bom, na sequência aí eu já gostaria até de entrar numa questão que a gente está falando do que pode, do que não pode, o que fica aberto, o que fica fechado. Nós tivemos uma importante reunião hoje com a classe mercadista, com os supermercados da cidade, tá certo? Eu posso citar todos eles que estiveram conosco aqui, né? Então nós tivemos o CIMI, Minatel, Esgorlon, Mercado Amigo, Compre Bem e a Rede Dia, tá? O que ficou acordado com relação à questão do funcionamento dos supermercados? Né? Nós temos recebido também muitas apontamentos, né? Com relação à questão da aglomeração nos supermercados. Bom, primeiro que nós entendemos que passado a loucura da semana passada, todos estejam abastecidos, já sabem que estão abastecidos. Já hoje foi visto que teve uma diminuição substancial também
da circulação de pessoas do supermercado, mas existe uma preocupação conforme vai chegando o final de semana e tudo mais. Então, nesse sentido, nós sentamos e discutimos e conversamos e houve um acordo entre a classe mercadista, né, os supermercados, com relação ao formato de atendimento. Outra coisa interessante é que eu acredito que as pessoas entenderam que não vai acabar nada de fornecimento nos supermercados, né? Então, por exemplo, nós estamos lá com produtos armazenados em casa. Eles vão acabando gradativamente. Vocês vão perceber que o mercado está lá, está aberto e o produto está lá. Tá certo? É só se dirigir ao supermercado que será atendido, você terá mercadoria para comprar naturalmente e tranquilamente. Tá certo? Então foram pontos importantíssimos que os mercados do nosso município em reunião hoje determinaram, né? Nesse sentido que eu vou transmitir para vocês, tá? Então, primeira coisa que dentro desse acordo, nessa conversa ocorreu, é que será o funcionamento dos supermercados ocorrerão das 8 horas da manhã às 18 horas. Todos os supermercados funcionarão das 8 às 18 horas. Ah, sim. O que nós estamos dizendo é que é a grande rede, né? Que são o Cime, Minatel, Esgorlon, Amigo, Compre Bem e Dia. Aqueles mercados de bairro, né, que tem as mercearias e tudo mais, logicamente pode seguir as recomendações, né? Mas no atendimento dos seus clientes do bairro, né, poderão seguir aí o seu horário de trabalho. Mas o que está sendo recomendado, que foi acertado com essa grande rede, é que o funcionamento do supermercado vai ocorrer das 8 às 18, tá bom? Diminuindo o tempo de circulação, ok? Dentro desse horário foi disponibilizado, porque ainda tem bastante preocupação e muitas pessoas manifestando para nós, e tem muitos idosos nos supermercados, tá? Então, esse grupo de risco precisa ficar em casa, não é para ficar indo no supermercado. Tá aí todo mundo disponibilizando tempo para poder ajudar os idosos. Se não tiver familiares, conte com um amigo, com um parceiro, com todas essas pessoas que possam estar ajudando. Tenho certeza que tem muitos voluntários aí aguardando a possibilidade de ajudar, né? Então, também ficou definido um horário preferencial para os idosos. Tá certo? Um horário específico para idosos. Logicamente que não vai ser impedido que o idoso vá em outro horário no supermercado, é uma coisa óbvia. Mas é preferencialmente para que os idosos possam fazer suas compras lá tranquilamente e não tenha contato com as pessoas mais jovens, as pessoas que possam estar transmitindo. Como eles dizem, né? Tem alguns casos de contaminação. Quem lembra? Contaminação assintomática, tá certo? Aqueles que não apresentam sintomas, tá? E pode estar com o vírus e pode estar transmitindo. Então, por que essa separação? Porque os idosos são do grupo de risco, quanto menos contato tiver com as pessoas que possam ter uma contaminação assintomática, melhor. Então, das 8 às 9 da manhã, são horários preferenciais para idosos, ok? Tá? Outra questão que vai ocorrer, isso daqui é muito mais voltado para a segurança dos funcionários do supermercado, que também estão diariamente em contato, estão diariamente se relacionando com as pessoas, porque não há outra possibilidade, se não tiver lá o caixa, o atendente, o fornecedor, né? Então, para preservar os funcionários, a questão de horário também é por essa razão, tá? Para preservar mais os funcionários do contato com as pessoas que lá estão para fazer as suas compras. Então, também nesse sentido ocorrerá o fechamento do supermercado aos domingos. Portanto, aos domingos não abrirão mais os supermercados, tá? Deixando claro que isso é só por esse período, por enquanto, por esse período de 15 dias,
que foi estabelecido a quarentena no estado de São Paulo. Então, de hoje até dia 7 de abril, né, vai ser desse formato que vai funcionar. Nós já combinamos, né, ficou determinado uma pessoa dos mercadistas que vão tratar com a gente, e já ficamos combinados que no dia 8 ou 9 de abril nós sentamos novamente para discutir o andamento a partir desse dia, que é o final da quarentena estabelecida pelo Estado de São Paulo, tá? Outra questão interessante, né, que foi também conversado com os mercadistas, logicamente eles têm que estar lá o álcool gel para desinfecção do carrinho, da cesta, dos balcões, de tudo mais, até dos próprios funcionários, né? Também esses supermercados assumiram um acordo de que tendo, né, primeiro precisa ter o álcool gel, farão a venda do álcool gel a preço de custo. Isso foi também uma coisa muito debatida aí, né, explorada por esses dias, tá? Então nós conversamos aí, a Associação Comercial tem nos dado um grande apoio também, né? Fez uma relação com os supermercados, hoje nós tratamos disso para fechar a questão, e foi também dito que assim que eles tiverem este produto no mercado, será vendido a preço de custo, ok? E outra situação, para finalizar a questão do supermercado, que vai haver uma restrição de entrada por quantidade de clientes por cada loja. Logicamente que o proprietário vai estabelecer isso. Por exemplo, o que é prudencial estar dentro do supermercado? O supermercado tal comporta de uma maneira que não ocorra a aglomeração, o contato e tudo mais. 30 pessoas, por exemplo. Então vão entrar 30 pessoas, somente vai entrar outra hora que sair uma. Ok? Então vai haver também esta restrição de entrada pela quantidade de clientes para cada loja. Além disso, nós estamos com a nossa equipe da Secretaria de Saúde, com os agentes de saúde, né, fazendo orientações nas portas dos supermercados. Nós não conseguimos ter uma equipe para cada supermercado, então está havendo um revezamento em todos eles, na porta do supermercado, devidamente autorizado pelos seus proprietários, para que as pessoas recebam essas orientações, tá certo? No sentido de que vá uma pessoa só no supermercado, não vá com a família passear no supermercado, né? Faça a sua lista para comprar tudo que precisa, para não ficar indo 1, 2, 3 vezes no mercado diariamente. Seja rápido, que é uma coisa muito interessante, né? E faça toda a recomendação de higiene. Então está sendo feito todas essas recomendações, acredito que muitas pessoas já receberam, tá? E também temos na cidade, até hoje, praticamente, porque a partir de amanhã nós vamos ter o policiamento agindo e a guarda municipal. Até hoje aconteceu uma equipe que nós montamos com assistente social, psicólogo e os guardas municipais de abordagem das pessoas nas ruas para poderem estarem sendo orientados da responsabilidade de ficar em casa. Então até hoje perguntei para a secretária, né, como ela está atarefada aí com todas as atividades, todo o manejo aí da Secretaria de Saúde que está acontecendo por razão do Covid, lógico, né? Eu falei para ela, senhora secretária, a senhora vai ficar hoje para falar conosco aqui na nossa live? Ela falou assim, não, porque eu não posso, já estou com bastante atribuição, eu só gostaria que o senhor falasse o seguinte: fiquem em casa. Então essa é a mensagem da administração, é a mensagem que a todo momento nós estamos passando, e a nossa querida secretária de saúde, que para diminuir muito essa carga que está acontecendo com a administração pública e também principalmente com a Secretaria Municipal de Saúde, né, com os seus funcionários, com as pessoas que estão trabalhando nessa linha de frente, que merece realmente todos os nossos aplausos de pé do que está ocorrendo, né, com relação até ao país aí nessa manifestação. Também, nesse caso, não somente os funcionários da saúde, mas da segurança pública, né? É importante que nós tenhamos também essa parabenização
e esses aplausos que a gente tem que dar para essas pessoas que estão aí no enfrentamento, tá? Então, fiquem em casa. Essa é a melhor condição para que não propaguemos o coronavírus. Sim, senhor Fábio. Prefeito, fazer uma pergunta. Banco, lotérica e correios vão fechar? Não. Banco, lotéricas e correios são serviços essenciais. As agências bancárias, lotéricas, cartórios, agências de recebimento, serviços de postagens e demais locais de atendimento ao público deverão somente observar orientação de distanciamento de no mínimo 2 metros do indivíduo para o outro e as recomendações de higiene. Não fecharão, porque são serviços considerados serviços essenciais também. Me parece que está ocorrendo uma discussão de que feche a agência para atendimento presencial de pessoa e fique aberto somente os caixas eletrônicos e, obviamente, o contato com o seu gerente e tudo mais tal, seja feito através de internet bank, telefone e tudo mais. O prefeito, nós, prefeitura, nós que determinamos o horário de abertura e fechamento dos bancos, lotéricas e correios? Não, isso é determinação do governo federal, tá? O governo federal é que determina. Esses departamentos, né, agências e tudo mais, são estatais, bancos públicos e privados e são direcionados à sua administração, o seu conjunto de obra, né? Todas as determinações são feitas pelo Banco Central, portanto, governo federal, pelo Ministério da Fazenda, obviamente acompanhado aí pelo Ministério da Saúde, que vai dar as recomendações. Mas nesse primeiro momento, o que o governo federal, através desse ministério, está dizendo é que é serviço essencial, ficarão abertos atendimento às pessoas, com certeza. Prefeito, distribuidoras de gás e água ficarão abertos, trabalham só com delivery? São serviços essenciais também, tá? O fornecimento de água e o fornecimento de gás, né? Exatamente. Esses serviços já tem o serviço delivery, já tem o serviço de entrega, sua grande parte, continuarão da mesma forma. Estarão funcionando para fornecimento para toda a população através do delivery, tá? Pedido, entrega em casa, não é para ir nos locais, porque estarão fechados para atendimento ao público, ok? Maravilha? Não precisa ir no gás, comprar água, que não vai ter, não vai poder. Esses serviços são inclusive essenciais, logicamente, não pode faltar gás e faltar água. Nesse sentido, então, deverão ser solicitados através do delivery. Agricultura nós já falamos, né? Bom, vou dando uma sequência aqui para todos, tá certo? Eu gostaria até que, para descansar um pouco a garganta, eu gostaria que a Juliana, da Secretaria de Desenvolvimento Social, pudesse falar algumas questões que está sendo realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e também pelo Fundo Social, pela Primeira-Dama, em parceria com a Primeira-Dama, que aqui também está presente, muito obrigado, né? E também transmitir essas informações da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Fundo Social, Primeira-Dama. Boa tarde. Gostaria de fazer algumas considerações da Secretaria de Desenvolvimento Social, lembrando que estamos em parceria com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Fundo Social de Solidariedade e Fundo Social de Solidariedade de São Paulo, né? Nós iniciamos hoje uma ação com voluntários, e esses voluntários estão fazendo a produção de máscaras e aventais aos profissionais da saúde, que a Renata entrou em contato com a gente para saber, através da inclusão produtiva, se houvesse a necessidade dessa parceria, né?
e é fato, ela existe, e nós iniciamos essa parceria hoje, né? Então, quero até agradecer aos voluntários da cidade de Brotas em relação a isso. Nós vamos dar início a uma campanha para arrecadação de produtos de higiene, né, no nosso município, e produtos de limpeza, né? E qual seria o objetivo disso? Na realidade, nós temos 350 famílias carentes no nosso município, que são triadas pelo cadastro único, e efetivamente essas famílias, num futuro muito próximo, precisarão do apoio tanto do Fundo Social quanto da Secretaria. Então, nós estamos organizando e solicitamos à comunidade local que quem puder fazer essas doações, estaremos recebendo a partir de amanhã, nesse horário novo que o prefeito passou, das 7h30 às 13h30, nós estaremos uma parte da equipe em trabalho interno e eu terei um posto ali de atendimento para poder receber essas doações, né? Então, as pessoas que puderem contribuir, eu vou falar novamente quais seriam os produtos: sabonete, sabão em pó, desinfetante e detergente. O Fundo Social de São Paulo entrou em contato com a gente essa semana e eles passaram uma lista do que é possível, né, em parceria com os empresários lá de São Paulo, que provavelmente chegará ao nosso município e a gente espera que seja breve. E aí eles passam uma relação: álcool em gel, máscara, luva, lençol, cobertor, alimento, sabão, detergente, desinfetante. Então, isso está em negociação, nós não temos ainda essas doações efetivamente, mas nós vamos iniciar junto à nossa comunidade local, quem puder colaborar. A secretaria fica localizada na rua José Martinelli, número 25, ao lado do hospital. Tá? Nós vamos colocar um local de coleta ali, mas vai ter um funcionário ali para poder receber, né, quem for fazendo essas entregas. E aí faremos esses kits, né, posterior para uma entrega futura. Nós queremos agradecer também ao Fundo Social, que recebeu nessa última semana, né, do Abutres, uma quantia de leite, e isso também futuramente poderá ser doado a essas famílias carentes, e a gente ainda vai ver a logística de tudo isso, né, para poder estar passando a essas famílias que precisarão desse benefício posterior. Uma coisa que a gente precisa deixar claro, que nós estamos dentro dos equipamentos em revezamento. Então, eu vou passar os telefones oficiais, principalmente para as famílias em vulnerabilidade, se precisar de algum atendimento. Nós temos o CRAS, o telefone do CRAS é 3653-4517. Nós temos o CREAS, 3653-2605. Nós temos a Secretaria, 3653-3343, e nós temos o 0800, para quem quiser ligar também. 0800-770-8790, tá? Lembrando que dentro desse rol de atividades aqui, nós temos também o Conselho Tutelar, né, que ele é um órgão autônomo, mas ele tem uma vinculação com a Secretaria na parte administrativa. Então, eles também estarão em atendimento interno neste mesmo horário, das 7h30 à 1h30. O telefone de contato do Conselho é 3653-5425. E fora esse horário, eles estarão em plantão no celular, que eu vou estar passando para vocês. 99798-2467. Bom, esses seriam as orientações da Secretaria. Inclusive, vocês devem ter visto que está sendo divulgado um auxílio cidadão, né, de R$200 a trabalhadores autônomos e pessoas de baixa renda. Nós gostaríamos de dizer que isso está ainda em regulamentação, né, mas parece que já tem um aplicativo para as pessoas acessarem. Então, isso é vírus, cuidado, não acessem. E oficialmente a gente fará para vocês esse comunicado pela live aqui da própria Prefeitura, tá? Que é um órgão oficial de informação em relação a isso. Eu havia parado nos comentários do PAT,
nós recebemos uma orientação que ele deve permanecer fechado do dia 23 ao dia 30 de abril, tá? 23 de março a 30 de abril. Mas nós teremos pelo site www.gov.br/trabalho informações online sobre carteira de trabalho, seguro-desemprego, intermediação da mão de obra. Ao mesmo tempo, os funcionários estarão fazendo revezamento de turnos no local, né? Então, vocês poderão entrar e pedir informações através do telefone 3653-2390 e o horário seria das 7h30 às 13h30, né? Acho que teve uma dúvida em relação à população de rua, então nós estamos orientando e atendendo a todos, né? A minha equipe está no apoio, principalmente porque é um dos serviços garantido pelo CREAS, pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Essas doações também servirão para a gente fazer, né, a entrega para eles. Eles já recebem pelo CREAS os kits de higiene, né? Esse kit de higiene vem com as sabonete, escova de dente, pasta, isso já é previsto, né? Isso o município já tem essa particularidade, já faz esse atendimento. Nós temos a questão também de toalha de banho, enfim, cobertores, que eles recebem também com constância, né? O prédio que eles haviam tomando todos esses cuidados é o próprio CREAS, né? Mas nesse momento nós também estamos dando toda a orientação que eles precisam em relação a isso, né? Nós temos um número pequeno em Brotas, mas estão sendo atendidos dentro do seu direito. Acho que seria isso, prefeito. Eu só gostaria de dizer que todos os serviços da área social, né, apesar de estarmos em sistema de turnos, estamos atendendo pelo telefone e urgência e emergência nós também estaremos atendendo. Muito obrigado, Ju. Importantíssimo essas informações com relação ao desenvolvimento social e também com relação à questão aí que está sendo muito questionado, os moradores de rua, né? Todos eles estão sendo atendidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social, todos, e essas questões que a Juliana colocou, de doações que os senhores, que a população, né, poderá fazer através lá da Secretaria de Desenvolvimento Social e Fundo Social, servirão justamente para isso, né? Para essas pessoas vulneráveis, moradores de rua, e também para as famílias, né, de baixa renda. Tudo isso servirá para nós atendermos essas pessoas. Já são atendidos, como ela disse, já com vários serviços da nossa administração, né? São atendidos diariamente, sempre, e isso vai ser algo mais que nós poderemos disponibilizar a todos eles, uma vez que isso nós não adquirimos e temos a todo momento na secretaria, né? Esses produtos, né? Antes de eu passar para o Fábio, eu só gostaria de dizer também sobre uma questão, e eu tenho outras aqui, várias, para a gente só ir tirando dúvidas, que é muitas dúvidas, né? Pode falar com a gente também, mas que nas lives a gente vai tirando essas dúvidas, não dá para tirar a dúvida de todo mundo individualmente, senão a gente enlouquece. Mas nas lives nós estamos tendo a oportunidade de fazer isso e, por favor, todos já possam orientar e dizer a todos que estão aí. Estão falando conosco também, questionando muito transporte, tá certo? Transporte, principalmente de trabalhadores da área rural, na verdade? Que tem o transporte, o ônibus, que leva os trabalhadores para a área rural, de diversas situações, né, de diversos trabalhos que ocorrem na área rural, e dizem que os ônibus estão indo cheios. Primeiramente, que faz parte da indústria, que não pode parar, faz parte do abastecimento, que não pode parar, né? Então, o que é recomendado? Que nós estivemos conversando aqui com uma parte da indústria. Primeiramente, conseguir, né, disponibilizar mais veículos, ao qual
possa ir menos aglomerado, com menos pessoas nesses veículos. Essa é a orientação. E mais do que isso, é o sistema de higienização, né? Esses veículos devem passar por uma desinfecção a todo momento, na ida, na volta, na chegada, na saída e tudo mais, tá certo? Protegendo esses funcionários, esses trabalhadores. E neste veículo também ter o álcool gel, não fazer contato um com o outro, né? E estar distante. Essa é a dificuldade maior, mas precisa ser disponibilizado. A orientação nossa é que seja disponibilizado mais veículos para ter menos pessoas, tá? Então, com relação ao transporte de funcionários aí, principalmente da área rural, né, da indústria, devem tomar esses cuidados, certo? Então, nós gostaríamos agora de ouvir o Fábio, nosso secretário de Turismo, que também falará sobre diversos assuntos aí, relacionados não somente à sua pasta, mas ao que está vivendo conosco, né? Então, nesse gabinete de combate, que é a Secretaria de Turismo, o Fábio, o prefeito do gabinete, a Juliana, Secretaria de Desenvolvimento Social, e a Renata, Secretária de Saúde, estamos numa relação quase que dioturna, né? Dia e noite, conversando, discutindo, recebendo as informações. Nós fazemos um checklist, fazemos uma pauta, discutimos, às vezes, hoje nós discutimos praticamente das 6h30 da manhã, 7 horas, até as 4 que nós iniciamos aqui, né? Então, para vocês verem o tempo que nós ficamos aqui discutindo, resolvendo o problema, fazendo reuniões com algumas classes, que amanhã terão outras e assim por diante, né? Para nós podermos fazer essa live e transmitir a todos vocês. Nós pedimos desculpas, né? Que houve uma interrupção aí mais uma vez, isso não foge do nosso alcance, que infelizmente caiu o sinal da internet e ficamos aí sem o sinal para transmissão. Espero não, já está restabelecido, né, e todos poderão estar acompanhando a partir desse momento. Fábio, por favor. Só uma questão para Ju. Questão do CRAS, do Taquaral. Leite, que entregue leite lá de terça e quinta, vai continuar? Permanece do mesmo jeito. É um programa Viva Leite do governo federal, então permanece a entrega nos dias combinados da mesma forma, não tem alteração. O funcionário vai abrir as portas do CRAS, vai entregar para vocês e depois novamente ele fecha. Não tem suspensão de nenhum serviço, tá? Até queria, prefeito, se puder, um adendo. Em relação à população de rua, nós temos muitas pessoas que nós chamamos de itinerantes, né? São pessoas que não são de Brotas, passam por Brotas. E justamente eles vêm de outras cidades por intermédio dos terminais rodoviários, né? E a gente tem conhecimento que algumas cidades estão fechando alguns terminais, né? Ainda não é o nosso caso, mas que isso também vai reduzir drasticamente essas pessoas dentro do município, onde o CREAS também tem esse serviço, onde a gente também concede essa passagem. Então, assim, praticamente nós não estamos mais atendendo itinerantes no município. Nós não tivemos mais a entrada de pessoas, né, de outras cidades em Brotas, né? O que nós temos ainda são os nossos moradores de rua, que na sua maioria não são brotenses, né? Nós temos somente 3 brotenses, e que nós estamos dando todo o apoio necessário que precisar nesse período, tanto de orientação quanto de atendimento, né, junto ao serviço que hoje é especializado para isso, que é o CREAS. Obrigada. Obrigado, João. Bom, retomando um pouco o que o prefeito estava falando, né, dos casos que geram muita dúvida, e hoje eu fiquei atendendo o telefone aqui, a hora que a gente estava reunido, respondi bastante, mas o corriqueiro. Então, o que devem ficar fechados também, salão de beleza, barbearia, banho e tosa, vendedores ambulantes também não pode, tá, gente? Até as pessoas, de vez em quando não, como está no começo, estão um pouco assustadas, como nós, né, como todo mundo, todos os empresários, comerciantes, eu não vou poder trabalhar. Infelizmente, esse momento é mais preservando a vida do que a parte financeira. Eu sei que é difícil, todos nós sabemos, tá? Mas como que nós seguimos, né, e nós não podemos liberar esses serviços, tá? Bom, então ambulantes que não pode,
Aí me perguntaram sobre a caminhada do Cristo lá do patrimônio. Está cancelado, viu, gente? Não tem caminhada do Cristo como tem todo ano. Cancelado, a gente fala cancelado, mas é adiado. Tá? A questão... Também perguntaram do álcool gel e água e sabão. Água e sabão, troca o álcool gel. Só tem que toda hora ter... É que às vezes não tem uma pia perto por causa disso. Tá? A secretária, ela falou que água e sabão funciona muito bem. Sim, o mesmo resultado. Aí também me perguntaram, e aí, assim, todo mundo tem que se doar um pouco. O prefeito, eu não consigo ir no supermercado às 18 horas, só depois. Então vai ter que achar um jeito de ir no mercado, né? Alguém para você, como que a gente está pedindo para os idosos, também alguém tem que... É um momento de sacrifício, tá? Questão que também fechado, toda a parte turística deve ficar fechada, determinação ficar fechada, hotéis, pousadas, agências, restaurantes, bares, tudo que o prefeito falou, tudo fechado, a partir da meia-noite de hoje, né? Todos fechados, haverá fiscalização. Uma coisa interessante que está acontecendo, pessoas conscientes estão denunciando. A quantidade de denúncias que está chegando à prefeitura é impressionante. Então, peço, né, para que todos que devem ficar fechados, que se feche, porque as sanções são severas, né, cassação de alvará, e também, conversando com o procurador, se tratando de uma pandemia ou epidemia, até tem caso de prisão. O prefeito que está na Força Policial, prisão. Então, gente, temos, então, às vezes, principalmente pousadas, hotéis, às vezes vai esconder o hóspede, não vai conseguir esconder, que os próprios funcionários denunciam. Tá? Não vamos falar aqui, mas, por exemplo, tem duas que a gente já está de olho. Então, meia-noite, podemos bater lá e ver se tem hóspede ou não. Né? Não é uma questão de... Não é uma questão de caças bruxas, é uma questão de saúde pública. Então, por favor, seguem as determinações. Nós já estamos falando isso já faz um bom tempo. Muitos já fecharam há mais de uma semana. Então, peço compreensão que agora é determinação. Então, como eu falei, a fiscalização vai estar em cima. Falando também, muita gente perguntando sobre financiamento. A prefeitura, ela não consegue fazer financiamento, tá? Então não espere financiamentos vindo da prefeitura. Espere financiamentos vindo do governo federal e do governo estadual, tá? Hoje nós temos o financiamento no BNDES para micro e pequenas empresas, tá? Então foi disponibilizado 55 bilhões para financiamentos. Para quem já tem um financiamento no Fungetur, que eu sei que tem bastante, que tem gente aqui, que tem financiamento no Fungetur, verifiquem que teve redução de juros e aumento de prazo para pagar. Também no Banco do Povo, que não foi fechado junto com o PAT, não será fechado junto com o PAT, disponibilização de 500 milhões pelo governo estadual. Para quem é hotel e quem é associado à ABIH, tá? Então, entrar no site da ABIH, que tem financiamento só para hotéis e pousadas. O presidente da Aprotura até perguntou ontem sobre o dinheiro do Daditur, se não dava para ser revertido para o financiamento. Ontem, domingo, estive à tarde conversando, claro, por telefone, com o diretor do Daditur, Serralha. O que está sendo conversado? Pelo Daditur não dá, mas já tem uma proposta de pegar os 250 milhões do Daditur e jogar por São Paulo, para Invest São Paulo, que através desse Invest São Paulo poderia esse dinheiro ser viabilizado para o trade turístico. Está decidindo, até eu estava com ele, estava pedindo orientações, né, sugestões, melhor dizendo, que como poderia distribuir isso para 70 instâncias e 140 MITs, né, que é uma conta difícil de fechar, porque, por exemplo, o Brotas tem
tem 48 hotéis, enquanto outra instância que recebe o mesmo de Brotas tem um hotel, então isso tudo está sendo discutido. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos pensando em todos, nós estamos vendo a parte financeira também, então nós estamos conversando diretamente com o governo do estado, nós temos canal aberto, tá? Tanto eu como o prefeito, na parte turística, nós temos o canal aberto, tá? Então, prefeito, da minha parte, para não se alongar muito, é isso. Acho que o prefeito, acho que você vai falar da rodoviária, ônibus intermunicipal, de fechamento de cidade, né? Então você vai falar, que são perguntas corriqueiras. E volto a falar para vocês, por nós faríamos um muro, né? Construímos um muro e não entraria ninguém. Porém, nós precisamos muito da ajuda do governo federal. Esse precisa nos respaldar um pouco mais, né? O governo do estado está fazendo o possível e o impossível, mas o governo federal ainda precisa nos ajudar, porque nós necessitamos deles para conseguir, por exemplo, fechar a estrada. Tem muita coisa envolvida que não é os municípios e nem mesmo o estado, fechar aeroporto, como nós já vimos em outro estado aí. Então, o prefeito, tem muita gente querendo saber disso, prefeito. Bom, vou tentar fazer uma sequência aqui agora, também sobre questionamentos. Os questionamentos é que vai nos levar a conseguir informar a todos sobre todas as razões, né? Bom, o que o Fábio falou aí, acho que é até um dos pontos mais importantes a serem discutidos, informados, orientados, são a respeito dos hotéis e pousadas. Estamos recebendo informações de que ainda existem algumas pousadas, alguns hotéis recebendo pessoas de fora e alojando nos seus empreendimentos, tá? Amanhã, então, ou hoje ainda, né? Provavelmente, a partir da meia-noite, como foi dito. Primeiramente, o objetivo nosso é entregar um comunicado a todos, né? Um documento oficial dizendo das determinações, e se houver esse descumprimento, será fechado, como eu disse. Isso serve para todos eles, bares, restaurante, tudo que não é serviço essencial vai servir para todos eles, principalmente esses locais. A cassação, né, do alvará, no caso, e também podendo, na desobediência, ser preso, tá? Por que nós estamos dizendo isso? Nós estamos recebendo muitas informações aqui que estão sendo averiguadas a respeito de hotéis pousados recebendo pessoas de outros locais para fazer quarentena aqui em Brotas, tá? Tem uma outra situação que nós estamos investigando e primeiramente vamos procurar conversar com a classe. Não vou mencionar agora nesse momento, porque nós não temos uma questão fechada e nós não queremos criar especulações, mas existe aí também uma grande manifestação com relação a uma situação que está acontecendo, que é muito preocupante, não tenha dúvida nenhuma, mas isso ainda vai passar por uma fiscalização, né, por um monitoramento, e aí, porventura, nós viremos a público dizer para vocês como que ficou essa situação. Acabei de receber a pergunta aqui a respeito do reembolso do transporte de alunos, tá? A princípio, o que eu posso dizer, vou ter uma reunião com o nosso departamento de orçamento e finanças a respeito de uma série de questões que norteia pagamento, convênios, contratos, uma série de coisas, né? Então, assim, reembolso do transporte de alunos, primeiramente que é o aluno que faz o contrato com o transportador. O que nós sabemos é que todas as escolas estão com suas aulas suspensas, então não está ocorrendo o serviço, né? Então entendemos que não deverá haver a cobrança por parte do prestador de serviço, tá certo? Então não pode ocorrer a cobrança por parte do prestador de serviço, porque ele não está tendo despesa, porque ele não está transportando o aluno, né? Pelo menos até onde a gente sabe,
de todas as escolas que estão com suas aulas suspensas, tá certo? Mas nós vamos trazer a público ainda essas questões de parte orçamentária e financeira, tá bom? Nós fizemos aqui até agora um trabalho gigantesco para contermos, tá certo? Circulação, aglomeração, dar as recomendações de higiene necessárias, como que deve ser o comportamento de todo mundo. Então agora nós vamos começar a cuidar de situações mais secundárias e pontuais. É Fábio Ju? Fábio Ju? Não, só porque a internet é muito bom. Você já fala o bom que você já tem que matar no ninho, senão dá polêmica. Quando eu falo de fechar a estrada, gente, eu não quero que pare os caminhoneiros, nem que pare o abastecimento, né? O que o prefeito falou, o que todos falam, né? É o abastecimento, questão de caminhão, isso aí tem que passar. O que eu falo quando eu falo fechar a estrada é fechar as portas da cidade, tá? Para quê? Para quem não é da cidade. Então, o que eu quero? Eu quero que feche só para ficar Brotense aqui, não é? Brotense, ou quem já mora aqui, quem não nasceu em Brotas como eu, então ficar aqui. Não é que eu quero fechar. E outra coisa, gente, quando eu falo governo federal e estadual, eu falo não como política, eu falo como que nós estamos sentindo aqui as aflições nossas, né? Esse momento, eu não sou Bolsonaro, eu não sou ninguém, eu sou Brotas, né? Então nós aqui sabemos o que nós estamos, a aflição que nós estamos tendo com algumas situações que nós não conseguimos fazer porque dependemos dos outros estados, tá? Então é isso, gente, tá? É bom explicar, caminhão nunca deve parar, gente, tá? Então, porque tem que ter o alimento, tem que ter o combustível. Ju, mais alguma informação? As pessoas estão perguntando se efetivamente existe caso suspeito ou confirmado, né? Então, assim, a secretária de Saúde oficialmente já comunicou a todos que amanhã, entre amanhã e quarta-feira, nós teremos efetivamente a resposta desse caso que foi tratado como suspeito, né? Então, a prefeitura vai comunicar oficialmente se isso houver confirmação ou não de um único caso registrado como suspeito, tá? Isso seria a informação oficial da própria Secretaria de Saúde através da nossa secretária Renata, tá? E no Facebook também, Brotas, Governo, Seriedade e Trabalho, o qual todos estão acompanhando, e peça para os seus amigos, familiares também acompanharem, que isso é muito importante, com essas informações que estamos passando, está diariamente sendo publicado um boletim, né, indicando quantos casos suspeitos, das recomendações e tudo mais, tá? Então, dos casos aí, o boletim de quantos casos e como está o acompanhamento, ok? Então, aqui a informação da Secretaria, da nossa Assessoria de Comunicação, foi divulgada no sábado e será divulgado amanhã também, ok? Então, vamos lá na sequência. Bom, quando nós falamos do álcool gel, pessoal, da utilização do álcool gel, ao qual nós estamos com ele a todo momento na mão, tá? Então, vocês podem até estar falando aí, estou coçando o nariz, estou coçando aqui e tudo mais, mas a todo momento nós estamos com álcool gel, tá certo? Então, é necessário essa questão. Só que o álcool gel é para nós utilizarmos a hora que nós não tivermos água e sabão. Então, se nós estivermos no ambiente da nossa residência, no ambiente de trabalho, ao qual nós podemos ir numa pia, lavar a mão até o cotovelo, o dorso e tudo mais, não precisa ficar usando álcool gel. Nós aqui utilizamos porque às vezes você pega numa caneta, às vezes você pega numa garrafa, então a todo momento nós estamos utilizando. Mas todos devem fazer a utilização do álcool gel quando não tiver perto de uma possibilidade de lavar as mãos, né? Em casa não precisa ficar passando álcool gel toda hora, né? Porque até você vai eliminar o seu álcool gel para uma eventual necessidade e vai deixar o seu água e sabão lá sem utilização. Então, é importante também que nós passemos essa informação para vocês, porque todo mundo acha que é para ficar com álcool gel o dia inteiro dentro de casa, tá certo? Pergunta se haverá fiscalização nos locais do comércio e nos deliveries sobre as medidas de higiene. Com certeza, tá? Todo comércio será fiscalizado com relação à abertura deles, né, que não pode abrir, tá certo?
será fiscalizado, será notificado, todos eles receberão um comunicado das decisões e exigências, ok? E muito bom a pergunta do delivery aqui, porque esse final de semana, por exemplo, eu fiz um teste, fiz alguns testes, né? Então eu utilizei muito do delivery esse final de semana, tá certo? E para que nós fizemos isso? Para nós fazermos a aprovação do serviço, tá? E infelizmente, tá, não está aprovado o serviço delivery em Brotas. O que ocorre? Né? As pessoas precisam ter esse cuidado. É sempre a higiene, tá certo? Então, o serviço de delivery tem que acontecer de que maneira? O funcionário, o entregador, ele tem que estar preparado com o álcool gel para as pessoas, tá? Nós, em casa, já elaboramos lá uma maneira de fazermos isso, né? Então, quando nós vamos receber a entrega, nós já temos um borrifador com álcool 70, nós mesmos fazemos a esterilização. Mas o delivery de Brotas precisa prestar muita atenção com relação a isso, porque o entregador deve estar acompanhado de um álcool gel, né? Porque ele chega lá, quando é pagamento em cartão, né? Ele chega com a maquininha para você, te entrega a maquininha. Essa maquininha está higienizada ou não está higienizada? Né? Nós não sabemos. Então o álcool gel tem que estar na mão, o próprio entregador coloca na mão de quem está recebendo a mercadoria, faz a higienização, digita lá a sua senha e o próprio entregador também deve fazer da mesma maneira. Por quê? Se ele estiver infectado, ele vai passar para mim. E se eu estiver infectado, eu vou passar para ele. Gente, é muito... assim, tem que ter muita atenção com relação a essa questão da higiene. Isso é o mais importante nesse momento, tá certo? Porque você pode até estar contaminado. Se você tiver com o procedimento de higiene a todo momento, você não vai transmitir, porque você vai conseguir com que você mate o vírus, né? Que você elimine o vírus. Então, por favor, serviço de delivery em Brotas, preste atenção com relação à higiene. Disponibilize para o seu entregador álcool gel ou álcool no borrifador para poder fazer a higiene. Por exemplo, quando recebe num saquinho, nós fizemos a higiene do saquinho todo com o álcool líquido no borrifador, tá certo? Então é importante que vocês tenham essa situação. Mais uma situação que falaram, perguntaram, conversaram bastante com a gente. Festas em residências, certo? Churrasco, né, de amigos e parentes e tudo mais. Bom, primeira coisa que nós podemos falar é que a recomendação é que isso não ocorra, que as pessoas não promovam aglomeração, ok? Então, vamos evitar nesse momento dessas reuniões de amigos e familiares. Isso é muito importante nesse momento. Vamos, agora nesse momento, nos resguardarmos, não estarmos fazendo esse tipo de situação. Por quê? Na residência, nós não temos como intervir, porque é particular, tá certo? Isso é uma questão de consciência do cidadão. Como nós já dissemos e está dizendo a todo momento na televisão, não é férias, tá certo? É isolamento social, tá? É nós nos separarmos agora. Esse que é o grande resultado. Então, festas em residências, churrascos em residências, não é recomendado nesse momento. Pelo menos nos próximos 15, 30 dias, isso não vai ser recomendado. Então, por favor, para que não cause aflição nas pessoas que estão ao seu lado, né, nas pessoas que estão vendo, não façam isso. Procurem se resguardar, procurem ficar numa boa nesse momento. Né? O que nós podemos dar de dica com relação a isso? Nesse momento, o que nós devemos fazer? Vamos cuidar da nossa casa, vamos botar as coisas em ordem, né? Vamos pegar aquele armário que está lá bagunçado, dar uma ordem, vamos pegar aquele quartinho que está cheio de bagunça, né? Vamos fazer uma limpeza, vamos cuidar do nosso ambiente, aproveitar essa oportunidade, cuidar do nosso quintal, cuidar dos nossos animais, né? Cuidar da nossa família o máximo que nós pudermos, tá certo? Porque nós vamos viver esse momento e não tenha dúvida, nós não temos saída agora, nós temos que fazer esse trabalho, tá? Então espero que todos tenham essa consciência, tá? Então, procurar não ocorrer isso, porque está dando aflição em muitas pessoas e as pessoas ficam questionando o poder público, e nós não podemos, nesse caso, intervir,
Nós não podemos mandar lá a polícia e mandar parar, a não ser que isso esteja no espaço público, aí nós podemos agir. Mas nesse caso, com relação à questão de um ambiente familiar, de uma residência, nós não temos como agir, tá bom? A não ser que seja uma coisa muito extrapolante, né? Vamos lá. Se lojas podem fazer delivery, todas as lojas podem fazer delivery, tá? Todos os lanchonetes, restaurantes, lojas, tudo que tem de funcionamento que serão fechados podem fazer delivery. Se podem trabalhar internamente, tipo fazer cobrança e venda online, pode também fazer o trabalho, como nós já dissemos lá anteriormente, né? Só que procurar fazer restritivo, né? Fazer de uma maneira de revezamento, para que você também não comprometa o seu funcionário, ok? A higienização na entrega dos deliveries, eu já falei, então é a orientação nossa que vocês possam aperfeiçoar mais esse serviço, né? Com relação à orientação da higiene, orientações nos bancos, né? Bancos que eu falo, banco de crédito financeiro, né? E também tem as recomendações, por exemplo, toda a higienização naquele local, está sempre disposto para todos os clientes álcool gel, e também é recomendado que eles façam uma demarcação no chão, tá? De 2 metros em 2 metros, 1,5 metro, 1,5 metro. Pode usar uma fita crepe, por exemplo, é uma ideia muito interessante, fazendo um X no chão, porque isso é muito psicológico. Então, como a fila vai andando, você vai andando, e a hora que você vê, você está encostado na pessoa, você está tendo contato e esse tipo de coisa. Então, você tendo um local que você possa disponibilizar, que você está vendo onde você tem que ficar, isso psicologicamente faz com que você permaneça naquele local. Então é importante que os bancos também adotem essa situação. Caixas de supermercado, lotéricas, né? Até na sexta-feira que eu passei nas lotéricas, estavam cheias e sem respeito nenhum com relação ao distanciamento, né? Nesse momento também não podemos nos cumprimentar, não podemos fazer nenhum tipo dessa atividade, gente. Vamos ficar separados, longe, e vamos ficar em casa, como nossa secretária de saúde disse, ficar em casa. Outra questão, estão dizendo dos prestadores de serviço no município, com relação, por exemplo, nós temos prestador de serviço de manutenção de iluminação pública, nós temos obras públicas acontecendo na cidade, todas elas continuarão, elas não vão parar, tá? Esse é o trabalho da construção civil, da prestação de serviços essenciais, iluminação pública e tudo mais, não pararão. Prestador de serviço de lixo, coleta de lixo orgânico, coleta de lixo reciclável, domiciliar, hospitalar e industrial. Tudo isso continuará acontecendo. São prestadores de serviço, também merece os nossos aplausos, tá? Porque tem colhido aí tudo que nós produzimos de lixo dentro das nossas residências, ok? Então esses serviços também continuarão até segunda ordem, todo esse trabalho. Vamos entrar só mais vamos deixar o polêmico para o final aqui. Vacina contra a gripe H1N1. Primeira coisa que todos têm que entender, não é vacina contra o coronavírus, isso não existe ainda, não existe tratamento ainda, não existe vacina ainda. O que é? Vacina da gripe H1N1, vai iniciar a partir de amanhã no bairro Campos Elíseos, tá bom? Fiquem só atentos, que será ele casa a casa, né? O que é? Então, é só vocês ficarem atentos no bairro, vai iniciar pelo bairro Campos Elíseos a vacinação contra a gripe. E assim vai percorrer todos os bairros da cidade, né, no sentido de atender todos os idosos acamados e servidores da saúde.
Aí também muita pergunta com relação à vacinação contra a gripe H1N1 na área rural, na zona rural. Ocorrerá também da mesma forma. O nosso secretário de Agricultura está fazendo um levantamento das questões junto com o Sindicato Rural, daqueles locais que vai merecer esse atendimento, ok? Então, dessa maneira, nós vamos identificar todas as regiões necessárias para o atendimento na zona rural. Obviamente que uma fazenda muitas vezes está distante, muito distante uma da outra, onde nós tivermos maior concentração de residentes rurais, que existem essas regiões rurais mais aglomeradas, né, do que em outros locais, vai ocorrer um ponto específico para atendimento dessa questão. Mas também na zona rural será identificado individualmente, ok? Respondido essa questão? Como eu disse sobre questão financeira, orçamentária, pagamento e tudo mais, nós estamos nos reunindo para dar andamento com relação a essas questões, né? Do que vai, do que vem, do que fica, de como vai ser essa situação, porque da mesma maneira que nós, cidadãos, vamos passar uma crise financeira, os poderes públicos também vão passar essa crise financeira. Já está sendo feito um levantamento pela Confederação Nacional dos Municípios, o prejuízo financeiro dos municípios, principalmente com relação ao Fundo de Participação Municipal, que na verdade é a maior renda, né, se não a única renda de muitos municípios do Brasil, e não do estado de São Paulo, do Brasil, que vivem somente com esse repasse financeiro do governo federal, né, não tendo outra maneira de arrecadação. Também estamos estudando, ok? As questões de adiamento, de pagamento, tudo isso vai ser nessa conversa, nessa reunião nossa, que nós vamos fazer, porque nós temos que ver legalidade. Nós temos os órgãos fiscalizadores. Se não houver determinação de afrouxamento, nós não podemos agir com relação a isso. Nós não podemos ficar adiando o pagamento de impostos, né, se nós não tivermos um afrouxamento da legislação, né? Agora, por exemplo, nós temos a lei de responsabilidade fiscal. O que ocorreu com a lei de responsabilidade fiscal? Houve um afrouxamento com relação aos gastos do poder público, principalmente com relação à saúde, tá certo? Então é preciso entender toda essa situação. E emendado a essa situação, o que eu tenho que dizer à nossa população? Esse final de semana foi quase enlouquecedor a questão de fechar a cidade. Eu confesso para vocês que desde o primeiro dia que nós realmente começamos a nos manifestarmos e decidirmos questões antecipadamente, inclusive, há muitos, eu acredito que até à frente do governo do estado, aí, do governo federal, com muitas questões, nós tivemos e temos a vontade de fechar a cidade. Não tenho dúvida disso. Esse é o meu desejo. Cheguei aqui, inclusive, na nossa reunião de sábado, né, questionando o jurídico se nós poderíamos declarar estado de sítio, toque de recolher, uma série de coisas, né? Mas nesse sentido, nós também devemos seguir regras e legislações. Então não é tão simples assim fechar a entrada de uma cidade, né? Eu gostaria de chegar lá e fechar. A questão não é nem de ter peito ou não, a questão é que a gente responde judicialmente a respeito disso. Bom, aí no final de semana ocorreram algumas questões aí. Mas por que tal cidade fechou? Por que tal cidade fechou? Por que Brotas não pode fechar? Porque essas cidades conseguiram no judiciário local uma determinação dando amplos poderes para fechar a cidade, tá certo? Importante é vocês entenderem. O prefeito provocou o Ministério Público provocou o Judiciário deu a determinação para o fechamento da cidade. E isso é o que nós iríamos buscar hoje na parte da manhã, logo cedo, como eu disse, desde as 7 horas,
para vocês terem uma ideia, até nós começarmos a live, foram 9 horas direto de conversa, de reunião, de discussão e de decisões, tá? Almoçamos por aqui mesmo, do sistema delivery, tá ok? Né? Fizemos um almoço aqui mesmo no gabinete. Então, nós logo de manhã buscamos esse remédio jurídico para que nós pudéssemos fechar a cidade. E quando nós fomos falar com o promotor, que está trabalhando de plantão também, e muito atencioso e solícito com nós, nos atendeu, disse que o Superior Tribunal cassou todas as decisões judiciais de fechamento das cidades. Tá? Então, quer dizer, aquelas cidades que conseguiram essa determinação judicial para o fechamento, acabaram tendo que abrir. Aqueles que fecharam realmente tiveram que abrir, né? Sob pena de multa, aquelas questões judiciais que a gente já está acostumado a ver, né? A justiça a gente não discute, a gente cumpre. Então, conseguiram isso no final de semana, no plantão, né, que está estabelecido da justiça. Então, hoje, logo de manhã, já havia sido cassado essas decisões judiciais. Então, portanto, neste momento, inviabilizou a nossa possibilidade do fechamento da cidade. O que nós podemos fazer? Nós mesmos fiscalizarmos isso. Precisamos saber as pessoas que estão vindo para Brotas, quais são as razões que estão vindo para Brotas. É só nos informar que nós vamos fazer o monitoramento. Tá? Amanhã, como eu disse, vamos estar tendo uma conversa com uma classe da cidade para definirmos também questões a serem resolvidas com a forma de trabalhar, né, com esse setor. Eu só não estou falando agora porque nós nos reunimos ainda e a gente precisa ter um pouco de ética com relação à questão de trabalho e divulgação. Assim que nós tivermos um posicionamento, nós faremos. Como nós fizemos aqui da classe mercadista, dos supermercados, tá certo? E também fizemos uma reunião hoje, né, de uma classe que são as farmácias, tá? Nós reunimos aqui um grupo de pessoas, de farmacêuticos da cidade, proprietários de farmácia, com relação ao seu funcionamento. Por quê? Todos estão com medo, né? Todos estão muito preocupados. Aqueles que não estão com medo e preocupados ainda, começam a ficar preocupados e com medo. Tá? Então, vieram aqui para nós conversarmos, dialogarmos na decisão e na situação de a gente ter um conforto para eles, né? Com relação ao horário, ao trabalho, né? Dias também, como foi feito com os supermercados. Ocorre que é mais complexo, nós temos muitas farmácias na cidade, então eles ficaram de conversar entre eles para saber qual o acordo que eles gostariam de estar tendo, né, as decisões que eles gostariam. Eles voltarão a conversar conosco e aí a gente baterá o martelo com relação aos acordos feitos com as farmácias, ok? Maravilha? Então, para vocês verem, né, que interessante, aqueles que estão tendo que ficar aberto, né, estão preocupados, tá? E aqueles que estão tendo que fechar, estão querendo ficar aberto, né? Então, assim, são sempre as inversões. Agora é o seguinte, pessoal, também todas as pessoas falam muito, né? A questão financeira, o prejuízo que vai ter, isso é inegável, não temos como nem mensurar isso. Mas eu acredito que é melhor sem dinheiro do que morto, né? Então, essa que é a questão que nós queremos passar para você. Eu prefiro ficar sem dinheiro, devendo para o banco, inclusive, do que morrer, né? Então, eu vou me cuidar muito e se eu não tiver condição financeira, o banco vai ter que fornecer para nós e depois a gente dá um jeito de pagar, tá? Então, assim, logicamente que não é friamente assim do jeito que nós estamos falando, né? Mas é só para frisar para vocês, dizer da importância de estarmos vivos e de nos cuidarmos, né, com relação a essa questão, tá? Então, não é tão simples o fechamento da cidade quanto imaginávamos, mas nós vamos continuar lutando com relação a essa questão. Até aliado a essa menção que eu fiz, né, se nós cumprirmos todas as recomendações, todas as informações, todas as proibições, né, todos nós teremos menos problemas, né? Não teremos casos no nosso município
e teremos menos problemas. E todos esses profissionais, todas essas pessoas que estão nesse campo de batalha com combate a esse vírus, poderão descansar um pouco. Tá? Então, se todos se acalmarem, se tranquilizarem, ficarem em casa, se respeitarem, ficar sem aglomeração, sem contato, fazendo todas as suas higienes, todos nós podemos descansar um pouco mais, né? A luta ainda é grande, isso não vai acabar tão já, né? Embora nós queremos que isso aconteça, mas não vai ser tão já. Então, necessário todos os cuidados nossos. E eu gostaria de finalizar agradecendo aí a atenção de todos que estão aí acompanhando nós até agora, a importância de tudo isso. Tem muitas coisas que daqui para frente vão começar a ficar redundantes, né? Nós vamos vir aqui só para realmente ficar martelando, tá? Redundante mesmo, frisando, batendo na mesma tecla, dizendo da higiene, dizendo do isolamento social, dizendo sobre todas essas questões. Nesse sentido, né, a gente finaliza que nós queremos que todos se cuidem, fiquem em casa, cuidem dos seus familiares, ok? Ontem, por exemplo, eu e minha esposa conversamos com a nossa família toda através de vídeo, pelo próprio WhatsApp, né? É possível fazer isso, né? Então nós conseguimos conversar com os pais, com os sogros, com os cunhados, com os irmãos, com todo mundo. Né, com o filho, com todos nós conseguimos conversar. Né? Existe essa possibilidade. Logo, logo estaremos todos nos abraçando, nos beijando, né, e comemorando toda essa situação. Maravilha? Nós já estou sendo informado aqui que faz 1h50 que nós estamos fazendo essa live. Exatamente. Então eu gostaria de finalizar também agradecendo os nossos meios de comunicação parceiros aí, que está transmitindo todo o contexto da nossa live e também entrevistas e tudo mais, a nossa Rádio Brotense e também a nossa Brotas FM, além da live aqui feita através da rede social, nós temos também a retransmissão e também as entrevistas através da Rádio Brotense e da Brotas FM. Nós agradecemos muito a atenção de todos nesse momento. Um grande abraço e Deus abençoe. Nós teremos com certeza amanhã outra, sendo incansável essa situação, né? E nesse sentido nós vamos todos os dias, nem se necessário que seja necessário, né? Que seja necessário sermos redundantes, mas nós estamos aqui, vamos ficar aqui macerando isso até que a gente consiga fazer um bom vinho aí. Funcionários do SAEB também, da saúde? Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Eu falei já de todos eles, mas vamos repetir aí. Nós estamos aqui falando a respeito dos nossos agradecimentos, dos nossos aplausos, do nosso orgulho, né, sendo respaldado por todos os funcionários da saúde, todos os nossos funcionários da saúde. Logicamente que eu não estou indo nesses pontos, né, para não fazermos aglomeração também, para resguardarmos tanto eles, os funcionários, como nós também, tá certo? Né? Lixeiros, né, como nós dissemos aqui, né, todo o serviço de coleta de lixo, né, todos esses, os caminhoneiros, todos eles merecem os nossos aplausos, todo mundo que está trabalhando aí, funcionários de todos esses serviços essenciais, de supermercado, de posto de combustível, que é realmente para a nossa sobrevivência, na verdade? Senão colapsa, senão vira realmente um problema muito mais sério. Então é só seguir as recomendações, que provavelmente nós não teremos casos. Não, ainda não. Aí depois a gente vai passar essa informação também. Deixar se concretizar, a gente vai passar a informação. A Ju está falando sobre colaboradores, tá? Sobre doações que nós estamos recebendo. Então, algumas pessoas já
estão disponibilizando alguns produtos para nós, e assim que a gente confirmar tudo certinho, nós também estaremos agradecendo e transmitindo a todos vocês. O que nós pedimos é realmente a colaboração de todos, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado a atenção de todos, um grande abraço e que Deus abençoe. E vamos nos cuidar ficando em casa. Abraço.